Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato. Já temos convênios em colégio, farmácias,
para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá a todos nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco com vocês, trazendo sempre informações e assuntos que são do seu interesse. O sindicato é quem propor a solução. Vai importar o que nós vamos entender a partir desse momento. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje é o dia de todos, sim ou não? Mas estamos comemorando um dia que é de praxe, um dia que é da mulher. E para começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém tem um celular na mão? Não? Alguém consegue? Mas as que tem um celular consegue ver que a tela está escura? A tela desse celular? Não, né? Mas tudo bem. Mas eu vou fazer a seguinte pergunta. Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Você se agrada do que você vê? Ou será que você é como uma daquelas que olha ali no espelho, se olhou, não gostei dessa ruga, esse nariz está horrível, que sobrancelha feia, que boca horrível, meu dente hoje não tá legal, meu cabelo não obedece. Alguém já ouviu isso? Alguém já fez isso? Por que a pergunta que eu fiz? Você se agrada do que você vê? Ou será que quando você se vê retratado naquele espelho, é só reclamação, murmuração? Aquilo que você fala é aquilo que está na sua alma. É como você se vê. E eu quero falar de algo muito interessante nessa manhã. Eu vou dizer para você que eu tenho aqui 11h15. Eu prometo para você que em 10, 15 minutos a gente amarra essa pauta, tá? Para não cansar vocês. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Qual é a tua motivação? O tema desse ano aqui foi Mulheres na Luta ou Mulher na Luta. Então eu vou fazer uma segunda pergunta nessa manhã. De acordo com a sua resposta, o que você de verdade é. Porventura, uma pessoa consegue ganhar uma guerra se ela estiver desanimada? Se ela estiver desmotivada? Então eu vou fazer a terceira pergunta. Como você está nessa manhã? Como você está vivendo esses últimos dias? Será que só esperando o dia da morte? Por que será que nós temos conquistado muitas coisas durante todos esses anos de lutas, de batalhas? Há muitas conquistas, mas por que diante de tanta conquista nós encontramos centenas de milhares de mulheres que deveriam se encontrar alegres, sorridentes, felizes, animadas? Nós encontramos centenas de milhares de mulheres depressivas. Onde é que está o problema? Qual é a causa? Qual é a causa de tanta enfermidade? Qual é a causa de tanta depressão? Qual é a causa de tanta tristeza? Por que tanta preocupação? Por que tanto sofrimento se você pode decidir em resolver esse problema? Só depende de você. Só depende de você. De ninguém mais. Por isso está aí. Vou amarrar agora a resposta da minha primeira pergunta. Como você se vê? Como você acha que você é? Será que você se vê como uma pessoa para baixo, uma pessoa miserável, uma pessoa que não conseguiu conquistar, uma pessoa que não conseguiu avançar, uma pessoa que está preocupada com o que a outra pessoa pensa de você? Você deve ser, de fato e de verdade, aquilo que você pensa que você é. E você deve pensar ao seu respeito uma pessoa vitoriosa, porque foi assim que Deus te criou.
criou para o fracasso. O fracasso é a consequência das suas ações. O fracasso é a consequência, né, da sua opção. O fracasso é a consequência da sua reação diante dos problemas. Não foi Deus que te criou assim. Eu sou coitadinha, eu sou miserável, eu não consigo, eu não conquisto, eu não avanço. Todo mundo me olha assim. Que nada! Acorda! Você primeiro precisa se posicionar como uma mulher vencedora. Como uma mulher que nasceu para crescer. Olha, queridas, eu vou dizer algo para você muito importante. Sabe, o cedro do Líbano é uma árvore que nós não conhecemos. Ela nasce e cresce lá no Líbano. E tem uma característica muito importante, que ela cresce primeiro as suas raízes para baixo. Depois que ela cresceu muito para baixo, é que ela consegue sair depois do solo. Ela está firme, né? Ela busca os lençóis freáticos, ela busca a água lá embaixo para que ela possa crescer e florescer bem. Tá, mas o que é que você quer dizer com isso? Eu vou te dizer. Essa árvore não depende exatamente só da chuva para que ela cresça, porque ela já nas suas raízes buscou água lá embaixo, bem profundamente. Ela não depende do fator externo para que ela possa crescer e florescer. Bom, eu vou me reportar isso para você. Você que fica as suas raízes naquele entendimento de que você pode, de que você consegue, de que você é vencedora, de que você é vitoriosa, não depende do que o outro vai dizer, e isso significa fator externo. Eu quero te dizer que a tua alma tem que estar bem. Se a tua alma está bem, não importa o que teu marido disse, não importa o que teu vizinho te criticou, não importa o que veio sobre você. Se a sua alma está bem, não depende de fator externo para que você possa crescer, para que você possa vencer. Entenda isso nessa manhã. Eu poderia trazer diversos outros temas aqui, mas nós entendemos que nós precisamos tratar as nossas emoções, nós precisamos tratar a nossa alma, porque se a nossa alma está bem, pode chover canivetes e a gente continua bem, como o cedro do Líbano. Isso é o mais importante. E eu quero retratar nessa manhã uma passagem da Bíblia que eu sei que todas vocês conhecem, que todos vocês conhecem, que é a mulher do fluxo de sangue. Mas o que é que essa mulher vai falar nessa manhã sobre Bíblia? Calma, eu quero que você compreenda algo muito interessante chamado motivação. Como o Valdirene falou agora há pouco, não Gione, que uma mensagem, foi Valdirene, né? Uma mensagem, ela dá sempre uma margem para você compreender algumas coisas, não é assim? Era assim que Jesus fazia todos os dias quando ele ensinava. Ele sempre dava um exemplo de alguma coisa para fixar o entendimento na mente das pessoas. E aquela mulher, ela estava com fluxo de sangue, ou seja, ela estava menstruada durante 12 anos e não parava aquele sangue. Meninos, vocês não sabem disso, que vocês não passam por isso, não é, meninos bonitos? Mas vocês, meninas bonitas, sabem perfeitamente, né? Que passa ali de 5 a 6 dias. E às vezes é uma situação tão desagradável, desconfortável, não é? É ou não é? Pode imaginar uma mulher que passou 12 anos, todos os dias com aquele sangramento? Eu disse aqui, 12 anos. Sabe agora o costume da sociedade daquela mulher? Só para vocês compreenderem isso, toda mulher que estava nos dias da sua regra, ela era isolada, ela era considerada imunda. E você pode imaginar o que é uma mulher passar 12 anos sendo recanteada, sendo isolada, sem poder tocar em ninguém nem ser tocada? Pode compreender isso? Aquela mulher gastou tudo que ela tinha. Foi em busca de todos os especialistas da região e nenhum daqueles médicos foi capaz de encontrar a cura daquela mulher. Aquela mulher já estava anêmica demais, aquela mulher estava fraca demais, aquela mulher estava indignada, aquela mulher estava arrepenteada, aquela
homem chamado Jesus que a curaria. E aquela mulher se levantou de onde ela estava e disse: eu vou. E pode imaginar que próximo a Jesus tinha uma multidão que eu posso triplicar diante dessa quantidade aqui. Centenas de milhares de pessoas rodeadas, né, a Jesus. Mas aquela mulher sabia que se ela tocasse nele, ela seria curada. E aquela mulher enfrentou aquela multidão. Aquela mulher enfrentou a sua fragilidade. Aquela mulher enfrentou a sua fraqueza. Aquela mulher tinha dentro dela, sabe o quê? Uma motivação. E a motivação dela era ser curada. E quando nós temos uma motivação, nós enfrentamos multidão, nós enfrentamos um leão, nós enfrentamos qualquer situação, se nós tivermos dentro de nós uma motivação. Sim ou não? O que eu quero trazer para você nessa manhã é que não importa qual é a multidão que você está enfrentando. O que eu quero trazer para você nessa manhã é que não importa qual é o fluxo de sangue que tem alcançado a tua vida. O que eu quero trazer para você nessa manhã é que não importa o que te disseram. Não importa a frustração. Não importa se um dia te disseram que você não chega lá, você não consegue, você é uma miserável. Eu quero te dizer nessa manhã que você pode, assim como aquela mulher se levantou do seu lugar, enfrentou aquela multidão e tocou daquilo que ela queria e conseguiu o que ela desejava. Se você não desejar, se você não se levantar, se você não for, eu quero te dizer que você vai ficar prostrada onde está. Porque a grandiosidade de um sonho está no coração de quem sonha. Não espere que o outro vá sonhar com você. Não espere que o outro vá compreender o que você está sentindo. O que você está sentindo é seu. O que você está desejando é seu. O que você está sonhando é seu. Então corra atrás disso. Busque uma direção. Faltam 3 minutos, eu garanti meu tempo. Busque uma direção. Porque se você quiser, você pode. Queridas e queridos, nessa manhã, entenda uma coisa. Uma alma animada, nem o inferno, junto com todos os capetas misturados, pode impedir uma alma animada. Porém, uma alma desanimada pode ter cestos de ouro caindo sobre você e você não vai nem sair do lugar. Porque é alma. A motivação vem de dentro. O desejo é seu. Que você possa aprender, como essa mulher do fluxo de sangue, a ser motivada a alcançar o que de fato e de verdade você tanto deseja. Ok? Por isso, mais uma vez vou perguntar: mulheres na luta, tem como alcançar uma vitória se você estiver desanimada? Claro que não. Nós sabemos que nós passamos por diversas situações, né? Todos nós, se você perguntar, tem um problema para contar. Não é assim? Mas olha, presta atenção nisso. Sabe o que significa a adversidade, os problemas? Ela é assim, ó. Ela bate na minha porta, ela bate também na tua porta. Sabe o que você tem que fazer? Abrir a porta e dizer: ok, problema, o que é que você quer? Quer me ensinar? Tudo bem, eu vou te aceitar para me ensinar, mas eu não sou obrigada a te guardar dentro do meu coração, dentro da minha casa. Porque os problemas e as adversidades vêm para nos dar uma lição. E eu preciso enfrentar eles, eu preciso vencer. Mas você vai aceitar um hóspede morar com você o resto da sua vida? Claro que não, é só um hóspede. E quem diz para o hóspede o tempo que ele deve passar é o dono da casa. Então quem vai dizer para o problema quanto tempo ele deve passar é você. Porque é você quem manda no seu espaço. É você quem manda na sua casa. É você quem manda no seu coração. Por que o problema vem e você vai guardar como um hóspede eterno? Claro que não. Hoje é tempo de despertar. Hoje é tempo de acordar. Hoje é o tempo de vencer. Porque o amanhã não nos pertence. O que nos pertence é o aqui e o agora. Então não guarde no seu coração o que não serve para os outros. Não guarde no seu coração o que não lhe dá alegria. Não guarde no seu coração o que não lhe dá paz. Você pode dizer: angústia, vai embora que eu não te quero. Tristeza, vai embora que eu também não te quero.
Palavras más, pode ir embora que eu também não te aceito. Quem manda no meu coração, quem manda na minha mente sou eu. Vai embora que eu não te quero. Mas diante de cada situação, você fica sempre dizendo: ah, miséria de vida, ah, desgraça de família, ah, peste de casa, ah, cidade ruim, ah, vida miserável. Se eu disser assim: Dina, tem alguma Dina aqui? Lúcia, tem alguma Lúcia aqui? Dona Maria, tem alguma Maria aqui? Olha que segredo, eu falei Dina, logo ela ficou atenta. Eu falei Maria, quem foi Maria ficou atenta. Então chamou o nome, logo ficou atenta. Já imaginou? Miséria, tá lá miséria atenta. Desgraça, tá lá ela atenta. Olha só, parece uma piada e uma brincadeira, mas isso é sério. Isso é sério, querido. Dona Dina ficou atenta. Como a miséria também está atenta. Se eu estou o tempo todo falando, né? Como a vida miserável também está atenta. Na medida que eu chamo, vai se aproximando. Então assim, se da tua boca podem sair palavras doces, agradáveis e suaves, por que eu vou permitir que da minha boca saiam palavras de misérias, alfinetadas e de morte? Você é quem decide a direção que você quer para a sua vida, ok? O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Olá! Na aula de hoje você verá algumas das alterações da reforma trabalhista que continuam gerando dúvidas entre empregados e empregadores. Vamos lá? A primeira alteração de hoje é sobre a multa aplicada pelo Ministério do Trabalho pelos funcionários não registrados. A empresa não pode manter trabalhando funcionários sem o respectivo registro. Se o fiscal verificar a existência dessa situação em uma fiscalização, o valor da multa aplicada foi elevado para R$ 3.000 e será o dobro em caso de reincidência. Para micro e empresas de pequeno porte, o valor será de R$ 800. É importante vocês saberem que para a aplicação da referida multa, o fiscal não precisa se atentar ao critério de dupla visita. O que seria esse critério? Consiste na realização de 2 visitas ao estabelecimento do empregador. A primeira, para inspecionar o local de trabalho e instruir o empregador sobre o que deve fazer para sanar eventuais irregularidades, e a segunda, para verificar se o empregador seguiu as instruções e, se for o caso, lavrar autos de infração para as irregularidades não sanadas. Os autos de infração lavrados sem a observância da dupla visita são nulos de pleno direito, exceto para as hipóteses previstas em lei, como o caso da falta de registro de funcionário, de anotação da CTPS, entre outros. Além do registro do funcionário na CTPS, a empresa tem que manter um registro de todos os funcionários em sua sede. Tal registro pode ser feito através de livros, fichas ou sistema eletrônico. Esse registro deve conter, além da qualificação do empregado, os dados relativos à admissão, duração do trabalho, férias, acidente de trabalho e demais informações que interessem à proteção do trabalhador. Essas informações estão no artigo 41 da CLT. A falta desse registro gera aplicação de multa, que com a reforma passou a ser de R$ 600. Vamos ver aqui na tela todos esses artigos. Artigo 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação ficará sujeito à multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de reincidência.
Parágrafo 1º. Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 desta consolidação, o empregador ficará sujeito à multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Artigo 41. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Outro ponto muito importante da reforma foi referente às férias dos empregados. Com a alteração do parágrafo 1º do artigo 134 da CLT, as férias poderão ser divididas em 3 períodos e não mais em 2 períodos como era antes da reforma. Importante saber que essa divisão em mais períodos é possível desde que seja do interesse do empregado. Essa divisão em 3 períodos também deve obedecer algumas regras. Um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Além disso, as férias não podem iniciar no período de 2 dias que antecede o feriado ou o dia de descanso semanal remunerado. Vamos ver aqui na tela a nova redação do artigo 134 da CLT. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Em 2016, foi editada a Lei nº 13.287 de 2016, que alterou o artigo 394-A da CLT. Essa alteração gerou muita polêmica, pois foi aprovada às pressas e deixou lacunas que até hoje não tinham sido resolvidas. Essa era a redação do artigo 394-A da CLT. Artigo 394-A. A empregada gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre. Como vocês podem ver, esse artigo não esclarecia, por exemplo, se a empregada fosse afastada da atividade insalubre, o adicional, ele deveria ser mantido ou não? E se a empresa não tivesse locais salubres para transferir a funcionário? Um hospital, por exemplo, como que a empresa deveria proceder? Então, desde 2016, essas questões ficaram sem resposta e ficavam à mercê do que a jurisprudência nos dizia. Agora, a reforma sanou todas essas dúvidas. Vamos ver aqui na tela a nova redação do artigo 394-A da CLT e seus parágrafos. Artigo 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: inciso 1º, atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Inciso 2º, atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a gestação. Inciso 3º, atividades consideradas insalubres em qualquer grau quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a lactação. Parágrafo 2º. Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 3º. Quando não for possível que a gestante ou a lactante, afastada nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade, nos termos da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento.
Com a leitura desses artigos, chegamos à conclusão que gestante e lactante não poderão trabalhar em locais de insalubridade com grau máximo sobre qualquer hipótese. Entretanto, poderão trabalhar em locais com insalubridade em grau médio ou mínimo e só não poderão se apresentarem atestado médico e recomende o afastamento. Está expresso agora no artigo que o adicional de insalubridade continuará a ser pago à empregada, ainda que essa seja afastada da atividade insalubre. E se a gestante ou lactante não puder ser afastada da insalubridade, ou seja, se a empresa não tiver um local salubre para transferir a empregada, ou se as atividades exercidas por ela não poderão ser realizadas em outro ambiente, será considerado como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade. Então vocês podem ver que todas as lacunas deixadas pela Lei 13.287 de 2016 foram solucionadas pela reforma. As contribuições para os sindicatos sempre foram obrigatórias e eram descontadas em folha de pagamento de uma só vez no mês de março de cada ano e correspondia à remuneração de um dia de trabalho. Isso era o que estabelecia os artigos 578, 579 e 580 da CLT. Com a alteração do artigo 578 e seguintes, as contribuições passaram a ser facultativas, ou seja, o funcionário tem que autorizar expressamente o seu desconto. Vamos ver na tela a redação dos artigos que tratam desse assunto. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a determinação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecidas neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este na conformidade do disposto do artigo 591 dessa consolidação. Artigo 582. Os empregadores serão obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizarem prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Artigo 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência da autorização prévia e expressa prevista no artigo 579 dessa consolidação. Da mesma forma, a contribuição sindical por parte das empresas também passou a ser facultativa com a alteração do artigo 587 da CLT. Vamos ver na tela. Artigo 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro ou a licença por exercício da respectiva atividade. A reforma trouxe para a CLT um título específico para tratar do dano moral. Os artigos 223 e seguintes trazem a regulamentação do dano moral, estabelecendo padrão de valores conforme o último salário recebido pelo ofendido. Além disso, a CLT passa a trazer também os parâmetros que deverão ser considerados pelo juiz quando do deferimento da indenização. Deverá ser levado em consideração a retratação espontânea, o esforço para minimizar a ofensa, o perdão do ofendido, entre outros previstos no artigo. Vamos ver na tela. Artigo 223-A. Aplica-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Artigo 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223-F.
A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao preferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: inciso 1º, a natureza do bem jurídico tutelado. Inciso 2º, a intensidade do sofrimento ou da humilhação. Inciso 3º, a possibilidade de superação física ou psicológica. Inciso 4º, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. Inciso 5º, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Inciso 6º, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral. Inciso 7º, o grau de dolo ou culpa. Inciso 8º, a ocorrência de retratação espontânea. Inciso 9º, o esforço efetivo para minimizar a ofensa. Inciso 10, o perdão tácito ou expresso. Inciso 11º, a situação social e econômica das partes envolvidas. Inciso 12º, o grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Inciso 1º, ofensa de natureza leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2º, ofensa de natureza média até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3º, ofensa de natureza grave até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 4º, ofensa de natureza gravíssima até 50 vezes o salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância nos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre as partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Muito se questionava antes da reforma se a utilização de uniforme pelos empregados das empresas que continham logomarca de outras empresas parceiras gerava dano ao empregado. Alguns entendiam que sim, pois o funcionário estaria emprestando a sua imagem para as empresas e fazendo propaganda, o que geraria ressarcimento em forma de dano à imagem. Com a inclusão do artigo 456-A, a CLT permite a inclusão no uniforme de logomarca de empresas parceiras sem que isso gere dano ao funcionário. Olhem na tela a redação desse novo artigo. Artigo 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Sobre esse tema, a alteração foi muito simples e não gera dúvidas. Na verdade, a CLT só trouxe uma regulamentação do que antes estava previsto apenas no Código de Processo Civil. Se o reclamante interpôs o processo e resolve desistir e o reclamado já tiver apresentado a contestação, ainda que por meio do processo judicial eletrônico, essa desistência só poderá acontecer com o consentimento do reclamado. Vamos ver na tela a redação do artigo. Artigo 841, parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Quanto ao arquivamento do processo, ele vai continuar acontecendo se o reclamante não comparecer na audiência inicial. No entanto, se o reclamante comprovar que deixou de comparecer por justo motivo, o juiz poderá designar nova audiência. Sendo arquivado o processo, o reclamante arcará com as custas, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, o que não ocorrerá se comprovar que não compareceu por justo motivo. Para interpor nova ação, o reclamante deverá comprovar o pagamento das custas. Olhem aqui na tela comigo todas essas alterações. Artigo 844, parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, o juiz poderá suspender o julgamento, designando nova audiência. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante,
este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 dessa consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Por sua vez, quando o reclamado deixa de comparecer à audiência inicial, ocorre revelia, cujo efeito é ser considerado verdadeiro todos os fatos narrados na inicial. A inclusão do parágrafo 4º no artigo 844 da CLT traz as hipóteses em que, ainda que o reclamado não compareça à audiência, a revelia não vai ter o efeito mencionado. Se houver vários reclamados e um deles apresentar defesa, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, se faltar algum documento na petição inicial que a lei considere indispensável, se a inicial trouxer alegações inverossímeis ou em contradição com as provas dos autos. O parágrafo 5º do artigo 844 da CLT traz ainda a possibilidade de comparecimento apenas do advogado com a defesa e documentos na audiência inicial. Vamos ver na tela. Artigo 844, parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se, inciso 1º, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Inciso 2º, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3º, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4º, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Aqui temos uma grande alteração da reforma trabalhista. Sempre foi condição essencial e causa de revelia o preposto não ser funcionário da empresa. Muitas vezes, o juiz pedia até a comprovação do vínculo do preposto com a empresa, que se dava com a apresentação da CTPS. Com a inclusão do parágrafo 3º no artigo 843 da CLT, o preposto não precisa mais ser empregado da empresa, ou seja, qualquer pessoa com conhecimento dos fatos poderá representar a empresa na audiência. Olhem aqui na tela essa alteração. Parágrafo 3º. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,